Salve, torcedor vascaíno ligadinho aqui no Acorda. Essa segunda-feira pela manhã, uma segunda-feira amarga, e não poderia ser diferente. Depois do vexame, da vergonha, olha, faltam adjetivos para expressar aqui aquilo que o Vasco fez nessas duas semifinais contra o Nova Iguaçu. Aliás, esse vexame do Vasco estava querendo aparecer desde a Copa do Brasil frente à equipe do Água Santa. E na semifinal contra o Nova Iguaçu, o Vasco parece que alcançou o seu objetivo, que é de colecionar vexames. Infelizmente, nos últimos tempos, o torcedor vascaíno vem colecionando vexames que sua equipe acaba produzindo dentro de campo. E o técnico Ramon Dias ontem mudou completamente a equipe do Vasco. Na última sexta-feira, eu participei da live junto com o Flávio Dias e também com o Joel Silva, e até brinquei que essa possível escalação que entrou em campo ontem era um completo Frankenstein. Porque se a gente parar para pensar, o que fizeram, ou melhor, o que fizeram, tanto o Praxedes quanto o Rojas para merecer essa titularidade na equipe do Vasco. E foi uma completa tragédia. Muitos achavam que era só tirar o Zé Gabriel da equipe titular que o milagre iria acontecer. E olha, torcedor, que eu sempre aqui falei que o Zé Gabriel não é o vilão dessa equipe. Ontem dei uma opinião forte no pós-jogo. Eu vejo que o Zé Gabriel, inclusive, tem que sair do Vasco. Não tem mais clima. Nem para ele, nem para Praxedes. Eu vejo que o torcedor não aguenta mais ver esses jogadores em campo. E se eles, com tranquilidade para trabalhar, já é difícil, imagina na pressão. Não deu certo, que sigam as suas vidas e que o Vasco consiga, de alguma maneira, repor esse setor ali de meio de campo. Um setor que o Vasco sofre demais. O técnico Ramon Dias, ontem na coletiva, mais uma vez falou da questão dos 5. Aí eu fico perguntando, não foi colocado na mesa aí 20 e poucos milhões de reais para trazer o Sforza? E já está decretado que o Sforza não pode ser esses 5? Bom, quem assistiu às partidas do Sul-Americano sabia que o Sforza não é esses 5. Quem viu só a final contra o Brasil, que tem um recorte de apenas um jogo, em que foi feita aquela festa toda, que o Sforza colocou o Endrick no bolso e tudo mais, torcedor, o Sforza é muito bom jogador com a bola nos pés. Faz inversões como ninguém, tem uma saída de bola limpa. Agora, competição, luta, briga, sistema de marcação, à frente de 2 ou 3 zagueiros, esquece. É uma peça completamente nula que tem uma dificuldade gigantesca na recomposição. E se ele tinha esse defeito, quem deu aval para contratar não tinha esse direito de colocar essa grana em cima da mesa. A gente vai começar o Campeonato Brasileiro daqui a um mês com as mesmas deficiências no elenco que a gente terminou o ano passado. A gente não tem atacante de beirada eficiente, a gente não tem atacante de beirada que faça gol, a gente não tem atacante de beirada que tenha drible. A gente sente a falta do Peck. Sim, torcedor, já estamos sentindo a falta tanto do Peck quanto do Marlon Gomes. A contusão do Paulinho, uma tremenda tragédia. E se ano passado o Zé Gabriel já era contestado pelo torcedor, por que não trouxeram um jogador para a vaga do Zé Gabriel? E olha, que dinheiro foi colocado em cima da mesa. Eu já trouxe algumas vezes aqui o meu pensamento em relação ao João Vitor. Um bom zagueiro. Só que o Vasco não tinha o direito de colocar tantos milhões em cima de uma posição que o Vasco minimamente estava servida. E eu fico muito à vontade para falar aqui, porque eu fui um que, quando terminou ano passado o Brasileiro, eu afirmei, o Vasco precisa de um zagueiro rápido. E o João Vitor é esse zagueiro rápido. Só que tínhamos outras prioridades para buscar dentro desse elenco. E o que aconteceu, a gente não buscou. Hoje, torcedor, eu vou sair na rua, você vai sair na rua, o seu filho vai sair na rua, o seu pai vai sair na rua e todo mundo vai ser aí colocado aos leões mais uma vez perante os rivais colecionando vexames. E quem comanda o Vasco? Aquela galera do terno, do bonezinho, da bravata. Será que a galera do terno e do boné sabe que o Vasco ontem foi eliminado pelo Nova Iguaçu, uma equipe da Série D do Campeonato Brasileiro? Eu vou repetir, Série D
do Campeonato Brasileiro? Será que essa galera sabe que comanda aí? Porque esse é um grande problema também da SAF do Vasco. Porque, por exemplo, a gente sabe se dirigir, ou melhor, os torcedores dos outros times sabem se dirigir quando as SAFs desses clubes não dão certo. O Vasco a gente não sabe nem a quem se dirigir, porque essa galera vem aqui no Brasil, faz uma visita de 3, 4 dias e um abraço. E daí começam a negar todo e qualquer tipo de contratação que alguém aqui venha fazer. O trabalho do Alexandre Matos, uma completa decepção. Uma decepção gigantesca. Ele, que era conhecido no mercado, ou é conhecido no mercado, por tirar coelhos da cartola, por conseguir grandes negociações, no Vasco até agora, absolutamente nada. Qual foi o jogador contratado até agora pelo Alexandre Matos que o torcedor vascaíno casa que vai dar certo e vai arrebentar no Vasco? Absolutamente ninguém. No jogo mais importante do ano, o Vasco entra em campo com Praxedes, com Rojas e companhia limitada. Uma tremenda decepção. Olha, torcedor, daqui pra frente não é fácil. A gente não sabe nem de quem cobrar isso aí, porque existe uma cadeia no futebol. E a cadeia no Vasco, ela chega comissão técnica, diretor executivo e ali acima, quem manda e comanda o futebol do Vasco, a gente não tem a mínima ideia. São fantasmas que aparecem por aqui de vez em quando e vão embora novamente. Que o Pedrinho seja esse ser iluminado e que possa também, Pedrinho, vir participar, dar as caras, sentir o golpe e no momento certo saber como fazer esse diálogo com a SAF. Porque é nítido que esse diálogo não existe. É nítido que existe uma rixa, alguma coisa entre SAF e a Associação do Vasco. E quem sofre com isso sou eu e é você aí do outro lado que está me assistindo. E olha, que daqui a um mês começa o Campeonato Brasileiro da Série A. A gente não pode se esquecer. 3 jogos contra o Nova Iguaçu. O Vasco fez 1 gol e sofreu 4. Um jogo contra o Água Santa. O Vasco teve que levar nos pênaltis, empatando já nos acréscimos. Ou seja, para uma equipe que investiu aí nos últimos 2 anos mais de 200 milhões, o trabalho é fraquíssimo. É muito fraco. E é de tudo que é lado. E agora chegou naquele ponto, torcedor, que eu tinha medo. Porque o trabalho do Ramon Dias, que ano passado foi excepcional, foi excelente, está na estaca zero. Ontem, na coletiva, ele deixou claro o seguinte: olha, a minha certeza é que o Vasco vai competir no Campeonato Brasileiro porque nos clássicos foi muito bem. Então por que, Ramon, você desmontou o esquema com 3 zagueiros? Se nos clássicos que o Vasco foi bem, o Vasco jogava com 3 zagueiros. Não está na hora de você repensar que às vezes tem que manter o esquema e trocar as peças? O Medel, que ano passado foi excelente, foi praticamente um grito de socorro que o torcedor do Vasco teve quando ele chegou no Vasco, acreditou no projeto. Só que hoje está claro e nítido que o Medel, dentro de campo, está contribuindo muito pouco. Essa história de liderança, de vestiário, de respeito, torcedor, passa longe disso. O que o jogador precisa fazer em primeiro lugar é jogar bola, é dar a resposta dentro de campo. O Medel como volante não dá mais. É só você olhar ontem o lance do Nova Iguaçu do gol. Ele começa no meio de campo a correr para trás porque no embate ele não ganha mais de ninguém. Tinha levado um cartão amarelo num lance bobo que ele era para cortar com a perna esquerda, foi com a perna direita, fez a falta, levou o cartão amarelo. No primeiro tempo já era para ter levado o cartão amarelo. Por quê? Porque ele não tem mais condições físicas de competir numa zona do campo que não seja protegida por 2 zagueiros. Então, isso aí precisa ser revisto para ontem. Rojas, na lateral direita, esquece isso aí. O Rojas ser convocado para a seleção do Paraguai diz muito, porque a seleção do Paraguai passa longe de uma Copa do Mundo. Talvez agora que tem a possibilidade de classificar aí 30 seleções por continente, o Paraguai vai participar da próxima Copa. Um jogador que olha para zagueiro e olha lá. Para com essa história de colocar ele também na lateral direita, que não acrescenta absolutamente nada. Agora é tentar entender como vai ser esse processo daqui para frente. De onde vai sair essas contratações? Se o Ramon Dias vai conseguir novamente achar um rumo para o seu trabalho, os próximos dias é que a gente vai ter a certeza. O que eu posso garantir aqui para o torcedor é que o vascaíno vive e se alimenta das bravatas de quem comanda. Inclusive até o senhor Ramon Dias semana passada disse: eu vou classificar. O torcedor pode vir
e infelizmente não classificou. Ele bateu no peito e disse que não ia cair, que era muito mais importante do que classificar. Sou muito grato ao Ramon Dias por tudo isso e acho que ele tem que continuar no Vasco, tem moral para isso e é muito competente. Antes que alguém venha aqui no comentário afirmar que eu tô querendo o Ramon Dias fora do Vasco. Não é isso. Mas ele também precisa repensar o seu trabalho. Não dá para ficar com memória afetiva. Jogador, você na sua empresa, eu no meu trabalho, quando você não está rendendo, você tem que dar lugar a outro. Não existe no mundo, no mercado, tão competitivo em todas as áreas, cadeira cativa. E o Ramon precisa prestar atenção nisso. E a galera que contrata, a galera que avalia, e lá de cima que possam entender que não é essa eliminação para o Nova Iguaçu. É o que tem pela frente. E eu tenho certeza que o torcedor do Vasco não suporta mais ontem. Que tristeza ontem. A câmera durante o jogo, filmando a arquibancada do Maracanã. Crianças, eu não aguento mais ver criança com cara de choro assistindo o jogo do Vasco. Você que está nos Estados Unidos, você que está pelo mundo, talvez não esteja nem aí para isso. Eu não aguento mais. E que vocês tenham um pouco mais de carinho pela instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. Porque até agora, a única coisa que vocês tiveram foi bravata. E bravata, o torcedor vascaíno já tá por aqui. Beleza, galera? Desculpa o desabafo, dedão no like, compartilha nas redes sociais, deixe seu comentário aqui. E hoje à noite estaremos na nossa tradicional live aqui, novamente, falando muito dessa vergonha, dessa vexame, desse absurdo que foi o Vasco no Campeonato Carioca e também na Copa do Brasil contra o Água Santa. Eu não aguento mais. Abraço, galera!